Oi, pessoal. Vamos agora à atividade 3 da apostila. Está na página 49. Nós conversamos sobre o que é a temperatura. Então, temperatura é uma grandeza física que mede o quanto um objeto está quente ou frio. Quanto maior a temperatura, mais quente o objeto está. Quanto menor a temperatura, mais frio ele está. Embora pareça simples, não é um conceito tão simples assim. Para entender esse conceito, a gente precisa entender o modelo cinético molecular. Tá? Acompanhem aí na apostila. Né? O modelo cinético molecular, o que é que ele nos diz? Ele nos diz que a matéria é composta de átomos que, por sua vez, compõem as moléculas. Tá? E esses átomos ou moléculas, eles vibram o tempo todo. Tá? Elas estão em movimento caótico, no movimento desordenado, sem parar. Nós vimos que esse movimento só pararia quando a gente atingisse uma temperatura muito baixa, né? A temperatura 0 Kelvin, que corresponderia a menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, chamada de zero absoluto, a matéria cessaria o seu movimento por completo. Tá? É uma temperatura muito difícil de ser alcançada. Bom, a gente tem na apostila aí, vocês têm, dá para a gente olhar, dá para a gente ver, é uma representação da água numa temperatura muito baixa, que temos aqui água no estado sólido. Tá? Nesse estado, as moléculas estão mais próximas e vibrando menos. Aumentando a temperatura, a gente vai ter a água no estado líquido. Vejam aí a representação, as moléculas estão mais separadas e também vibram mais. Depois nós temos a água no estado de vapor. As moléculas estão mais separadas ainda e a vibração é maior ainda. Se nós continuarmos a aumentar a temperatura, a gente vai chegar a um quarto estado da matéria, que seria o plasma, que na verdade a vibração é tão alta, a energia é tão alta que os átomos podem perder os elétrons. Nesse estado a gente fala que o átomo está ionizado. Tá? Então o plasma é também chamado de quando você tem o gás ionizado. Tá? Bom, a apostila mostra também aí um link para um aplicativo que a gente vai ver aqui. Tá? Esse aplicativo é bem interessante, porque dá para a gente ver realmente essa relação entre a temperatura e a vibração das moléculas. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a vibração das moléculas. A temperatura é isso, é um número que mede o estado de vibração das moléculas. Quanto maior a vibração, maior a sua temperatura. Tá? Vamos a esse aplicativo aí. Procurem na apostila que vocês vão encontrar o link para esse aplicativo. Tá aí. Tá? Eu coloquei aqui a água no estado sólido, no estado líquido. Tá? Olha aqui. A água, o que é a água? Né? É o H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os átomos de hidrogênio são representados pelas bolinhas brancas, menorzinhas, e o átomo de oxigênio é representado pela bolinha laranja, um pouquinho maior aí. Tá? No estado líquido, a gente vê aqui a temperatura. Ele está mostrando uma temperatura de 286 graus Kelvin. Vamos passar isso para graus Celsius. Corresponderia a 13 graus Celsius. Né? Vocês lembram disso? Como é que você transforma de uma temperatura para outra? Então, a temperatura em Kelvin seria a temperatura em Celsius mais 273. Então, se nós somarmos 273 ao número 13 aqui, a gente vai obter
os 286 Kelvin. Tá? Então tá aí, vamos deixar em Celsius, porque fica mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Esse aplicativo, você pode trocar a substância. Então, nós temos aqui, poder trocar para oxigênio, pode trocar para argônio, neônio. Então, vocês podem trocar neônio, argônio e oxigênio são gases. Neônio e argônio são chamados gases nobres. O oxigênio, o gás de oxigênio, ele é o O2. Então, vocês vejam aqui que tem duas moléculazinhas, dois átomozinhos de oxigênio junto, formando uma molécula de oxigênio. E a água aqui, H2O, no estado, podem colocar aqui, estado sólido, líquido, gasoso. Então, vamos começar aqui no estado líquido e vamos esfriar, abaixar a temperatura. Esfriando, esfriando. Olha lá, menos 200, temperatura baixando, baixando. Lembre-se que a temperatura mais baixa possível é menos 273 graus Celsius, que corresponderia a 0 graus Kelvin. Nesse estado, estamos aí a menos 271 graus Celsius, quase na temperatura zero absoluto, daria um 2 Kelvin, né? Veja que as moléculas praticamente cessaram a vibração, estão praticamente paradas, nós estamos aqui no estado sólido. Tá? A gente pode também aumentar a temperatura, a gente vai ver o que vai acontecer, as vibrações vão aumentando. Olha lá, as moléculas aumentou a vibração das moléculas, elas vão mudar de estado. Nós já estamos aí a 100 graus Celsius, começou a ferver. Aqui, olha, já está fervendo, alguns átomos já estão sendo expulsos, já estão saindo do líquido. Daqui a pouco a gente tem aqui toda a substância no estado gasoso. Tá? Aí nós temos a água no estado gasoso. Quanto mais a gente aumenta a temperatura, maior a vibração das moléculas. Vejam que a distância média entre as moléculas aumentou muito, a vibração entre elas também, e a temperatura a gente está aqui em 180 graus Celsius. Bem legal esse aplicativo, dá para a gente enxergar muito bem a teoria cinético-molecular. Então, a palavra cinético vem de cine, vem de movimento. Então, a teoria cinético-molecular tem a teoria que fala dos movimentos das moléculas ou átomos. Tá? Bom, era isso. Agora vocês podem voltar na apostila e fazerem os exercícios. Tá? Vocês têm mais alguns exercícios aí na apostila. Façam os exercícios. E para a próxima aula a gente continua. Ok, pessoal?